Ora, seja muito bem-vindo a mais um programa consultório, espaço dedicado à sua saúde e bem-estar, como sabe, aqui no Porto Canal. Hoje, quinta-feira, vamos falar de implantes cocleares, saber em que consiste o procedimento, quem pode beneficiar destes implantes, já que devolvem capacidade auditiva e qualidade de vida a quem perdeu a audição. O dia 25 de fevereiro, este sábado, é então o Dia Internacional do Implante Coclear. A meio do programa de hoje vamos falar de saúde mental, sem tabus, já que os casos de depressão em Portugal estão a aumentar e nunca é demais abordar este tema no programa. Terminamos com gripes, constipações e outras viroses. Tem sido um inverno difícil, com muitas corridas às urgências, por isso na edição de hoje vamos falar de alguns sintomas, também tratamento e, acima de tudo, o mais importante, prevenção. Ora, se tem dúvidas, já sabe que vai poder participar nesta altura do programa. Dúvidas relacionadas com este tema ou também dúvidas que abrangem a especialidade de Medicina Geral e Familiar. Para isso, deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever e depois poder participar na última parte do programa de hoje. É nessa altura que vamos então atender as suas chamadas e abrir as portas do consultório. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, para onde pode enviar toda esta informação que inclui a sua questão, a sua dúvida, o seu caso, também o seu testemunho. Ficamos deste lado consigo, na sua companhia, até bem perto das 15h30. Está no ar o consultório. Seja bem-vindo a mais um programa consultório. Está no ar precisamente este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar. Não deixe de participar hoje, quinta-feira, se tem dúvidas relacionadas com Medicina Geral e Familiar, e deve precisamente guardar essa participação para a última parte do programa. Mas pode já tratar da sua inscrição através do número de telefone 22-508-3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já vamos falar de implantes cocleares, da perda da audição, isto porque dia 25 de fevereiro, este sábado, é precisamente o Dia Internacional do Implante Coclear. Está connosco o Dr. João Lino, é médico otorrinolaringologista, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado. De facto, quem tem uma perda de audição reconhece a importância, não é, deste dispositivo e desta evolução. Há duas cirurgias deste género que vamos conhecer que já foram feitas no Hospital de Santa Maria, aqui Sim. no Porto, para devolver capacidade auditiva ao doente. Em que consiste, Sr. Doutor, para percebermos todos esta cirurgia? Portanto, o implante coclear acaba por ser um dispositivo eletrónico que é parcialmente implantado. Há um componente que fica debaixo da pele e um componente externo. E o que o implante faz é converter aquilo que é o som, a que nós todos estamos expostos, num impulso elétrico que vai estimular diretamente o nervo. E ao estimular diretamente o nervo com um impulso elétrico, vai conseguir dar uma sensação auditiva ao doente. É um procedimento que é utilizado em casos muito específicos de perda auditiva. Ou seja, não é o tratamento global para aquilo que é a perda auditiva. Portanto, nem todas as pessoas que serão têm perda candidatos de audição são candidatos Exato. a este procedimento. Ou seja, é um processo moroso que implica que haja uma equipa multidisciplinar a trabalhar com estes casos e que implica que a pessoa reaprenda a ouvir. E, portanto, não é uma alternativa ou um procedimento que comparemos com, por exemplo, aos aparelhos auditivos ou as próteses auditivas convencionais. Claro. Ou seja, quando nós equacionamos colocar um implante coclear, temos de ter uma surdez, uma perda auditiva muito significativa. Grau severo ou grau profundo. Ou seja, são perdas que muitas vezes invalidam que as pessoas consigam comunicar sem leitura labial associada. Portanto, ao fim e ao cabo, o padrão típico do doente que poderá beneficiar do implante coclear é aquele doente que ou tem uma perda auditiva congénita, portanto, que nasce com a perda auditiva ou surge muito naquele contexto inicial dos primeiros meses de vida, e nós conseguimos detectar, graças ao rastreio auditivo neonatal, que hoje em dia se realiza em todo lado. Portanto, este procedimento pode ser feito em crianças também? Nesse contexto, ou seja, se cumprirmos os critérios, uma perda auditiva congénita detectada nos primeiros anos de vida permite que essa criança, do ponto de vista estrutural, se tiver o ouvido interno anatomicamente mantido, poderá ser submetido àquilo que é a implantação coclear, e permite que uma criança destas venha
a desenvolver a sua linguagem, a falar, a comunicar, que possa ir para uma escola de normal, portanto, de normo-ouvintes, e, portanto, muda radicalmente aquilo que é a vida de uma criança destas. No entanto, pode ser utilizado também noutro contexto, que é o contexto que começou por ser a primeira indicação do implante coclear, que é nos adultos que vão tendo perda, muitas vezes, na maior parte das vezes, progressiva, que vão sendo adaptados com aparelhos auditivos e chegam a uma altura que deixam de ter benefício. E o benefício que deixam de ter é principalmente naquilo que é perceber o discurso. São pessoas que até com o aparelho auditivo conseguem ouvir barulho, conseguem ouvir uma buzina, uma porta a bater, mas não conseguem perceber sons complexos como o som da fala. E, portanto, quando colocam o aparelho auditivo convencional, não tem grande benefício. E claro que estas pessoas, a grande limitação de não reconhecer este padrão é que as pessoas se vão isolando, vão ficando mais deprimidas, têm o risco de ter um quadro de demência mais precoce, porque deixam de socializar. E, portanto, e nesses casos em que o benefício não é palpável, esses doentes atempadamente implantados conseguem ter uma mudança de vida radical. Ou seja, passam a conseguir socializar, passam a conseguir perceber aquilo que é o discurso, conseguem falar ao telemóvel, grande parte deles, num contexto de treino auditivo progressivo e portanto, muda radicalmente a vida destes pacientes. Deixa-me perguntar, Sr. Doutor, se existe aqui algum limite de idade, porque, de facto, a perda de audição está muitas vezes associada ao fator idade, não é? Claro, do ponto de vista de cognitivamente, um doente tanto cognitivamente íntegro e tendo possibilidade de ser anestesiado, não há limitação em termos de idade. Portanto, nós podemos implantar pessoas de 90 anos, há sítios em que o fazem, portanto, não há, respondendo à questão, não há limite. Isto desde que haja capacidade para o doente ser anestesiado e motivação para ser submetido ao implante, isso não é limitação. E quais são esses pontos importantes a realçar da cirurgia? Estamos aqui perante uma cirurgia, claro, acarreta as complicações, penso eu, normais de uma cirurgia, mas é um procedimento simples para o paciente? A perspectiva daquilo que eu dou a um doente quando vai ser submetido ao implante coclear é que a cirurgia é o menor dos problemas do doente. Está anestesiado, está a dormir, nem sabe muito bem o que é que se vai passar. Eu digo que o processo da implantação para o doente começa depois da cirurgia. Ou seja, naquela reabilitação, reaprender a ouvir, porque o impulso elétrico é diferente daquele que é o som natural e, portanto, requer que haja uma adaptação grande. Do ponto de vista cirúrgico, é uma cirurgia muito específica, ou seja, é uma cirurgia que implica que haja um treino do otorrino, porque tem alguns passos delicados, com algum risco, mas quem se dedica a fazer esse tipo de cirurgia acaba por ser uma cirurgia rotineira, que demora entre 1h30 a 3 horas, variando da anatomia do doente, mas é um procedimento que, do ponto de vista de seguro, é um procedimento seguro. E que tipo de implante é que se coloca? Como é que é a forma, o tamanho? Pronto, a evolução em termos daquilo que são os implantes tem sido brutal. Quer em termos da qualidade do som que conseguem fornecer, que cada vez se aproxima mais daquilo que é real. Que é o mais importante. Quer em termos do próprio dispositivo em si. Em termos de espessura, tem alguns milímetros o componente interno, ou seja, no total terá 2 ou 3 centímetros de comprimento e depois tem um feixe de eletros muito fino, milimétrico, que é introduzido dentro da cóclea, portanto, no ouvido interno. E esse componente não é suposto que o doente manipule, que veja, mas fica na parte posterior da orelha, portanto, quando manipula, consegue sentir que há algo debaixo da pele. O componente externo, há principalmente dois grandes grupos, que é um componente que fica atrás da orelha e tem um cabo que conecta com o componente interno, com um ímã, e há outros que são uma peça única, isolada, que conectam diretamente com esse ímã. Mas do ponto de vista de ser perceptível, em alguém que tem cabelo, consegue perfeitamente recobrir o implante e nem dá para ter noção que o implante está colocado. Portanto, já percebi que para a pessoa o grande trabalho começa aí, não é? Portanto, não é logo no dia a seguir que começa a ouvir com mais percepção, é de forma gradual que vai surgindo essa adaptação. O que acontece é que depois da cirurgia há um período em que é importante que a pele cicatrize, que o implante fique acoplado àquilo que é a nova estrutura e, portanto, só ativamos o implante normalmente ali 3, 4, 5 semanas após o procedimento cirúrgico. E quando se ativa o implante, portanto, quando conectamos a parte externa, é nessa altura que começa a haver algum estímulo auditivo e começa por ser gradual, ou seja, começamos com uma intensidade de som mais baixa e depois, progressivamente, à medida que o doente vai evoluindo, vamos aumentando o estímulo. Quando diz ativar um implante, como é que isso é feito? Ao fim e ao cabo,
até nós colocarmos o componente externo, o doente não recebe qualquer estímulo auditivo, portanto não há qualquer impulso elétrico gerado pelo implante. Só quando colocamos a parte externa, e a ativação é um processo que é habitualmente feito pelo audiologista e em que define aquilo que será a carga que o implante irá... Mas é como se fosse uma espécie de aplicação? É uma aplicação informática em que depois programa o implante para a perda em causa do doente. Fantástico. E coloca o implante coclear e mal coloca, começa a ter o estímulo auditivo. Por norma começa por ser estranho, os doentes queixam-se que é robótico, mas a evolução é muito rápida naquilo que é tornar a capacidade auditiva e melhorar a sensação auditiva. Costuma ser, naqueles primeiros 6 meses de ativação em que o doente deverá fazer terapia da fala intensiva, não para aprender a falar, que os doentes dizem, mas eu já sei falar bem, é uma questão comum, mas é para correlacionar aquilo que é o som que ouve com aquilo a que corresponde na verdade. E quanto mais se dedicar, mais exposição ao ruído tiver, mais treinar, maior vai ser a evolução. Embora nos 6 meses iniciais é quando nós notamos aquela evolução mais pronunciada. Estamos a falar aqui de pessoas que viveram muitos anos sem audição? Vai depender também de caso para caso. Depende de caso para caso. Aquilo que nós temos do ponto de vista... Claro que se for alguém que tem uma perda congénita, portanto, que nasceu com essa perda, nunca houve estimulação auditiva, nunca desenvolveu linguagem, agora aos 30 ou 40 anos pretende ser submetido a uma coisa dessas, isso já não é execuível. Ou seja, já há uma... Quando a perda é congénita, ou nós atuamos naqueles primeiros anos, ou então a perspectiva de implantar posteriormente poderá trazer resultados muito pouco benéficos. Portanto, claro que nós nunca conseguimos dizer a um doente se a evolução vai ser ótima ou não, do ponto de vista daquilo que é o processo de implantação. Nem dar uma noção de como é que será o tipo de som, é muito difícil nós transmitirmos uma coisa dessas. O que acontece é que temos alguns fatores de bom prognóstico, o facto do doente estimular o ouvido, de ter a audição preservada, e o tempo de surdez, ou seja, o período de tempo em que o doente não tem estimulação, não tem benefício auditivo relevante, quanto mais curto, melhor será previsivelmente o resultado. Claro que isto não é garantido, mas são os valores nos quais nós nos baseamos para prever aquilo que será o sucesso. E pronto, portanto, isso é um fator normalmente a ter em conta e que temos que transmitir ao doente e gerar expectativas realistas daquilo que poderá ser o processo. Claro que, à medida que vai havendo melhor qualidade do som, à medida que vamos conseguindo oferecer uma série de outros benefícios com a utilização do implante que há um tempo não conseguíamos. Cada vez as indicações se alargam, ou seja, nós hoje em dia já implantamos doentes com alguma audição residual, há sítios em que já fazem experiências com implantes cocleares na perspectiva de atenuar o zumbido, que é uma queixa muito frequente e com perdas dramáticas e associada ao zumbido. Qualidade de vida, sem dúvida. A verdade é que o implante coclear, quando há essa conjugação de zumbido, de acufeno intenso e perda auditiva, por norma, tem um bom resultado na prevenção daquilo que é o zumbido posteriormente. Portanto, começa por alargar o leque de candidatos que podem ser utilizados. Bem como na surdez unilateral, aquelas pessoas que têm algum problema que fazem com que um ouvido perca totalmente a audição. Até há uma série de anos não estava comprovado que todo este processo, quer em termos monetários, em termos de riscos, justificava implantar o ouvido surdo, tendo em conta que o outro é saudável, e desde há uns anos, quer nos Estados Unidos, quer agora também na Europa, começou a ser aprovado essa indicação de implantar o ouvido surdo quando o outro funciona normal. Pronto, claro que é mais discutível esses casos, são situações mais no limite daquilo que é a indicação, mas que está provado que conseguem melhorar a qualidade de vida, principalmente em pessoas ativas, profissionalmente, jovens. Isso mostra que é eficaz. Mas neste caso que estamos aqui a falar, uma pessoa que seja surda bilateral pode colocar o implante. Aliás, é um candidato se cumprir todos os outros critérios. Se cumprir os critérios. Mas é colocado só um, Sr. Doutor? Depende. Aqui até há alguns anos era garantidamente só colocado um implante coclear, ou seja, restaurámos um. Claro que hoje em dia é isso que lhe dizia, começamos cada vez mais a implantar bilateralmente, muitas vezes não no mesmo tempo cirúrgico, mas implantamos um ouvido e numa fase seguinte, se o resultado for bom, se o doente estiver satisfeito, normalmente é o próprio doente que pede, que gostaria de se implantar do lado contrário. E temos feito isso, temos feito implantações bilaterais. Nas crianças, hoje em dia começa quase a ser a norma, quando são detectados essa tal surdez congénita, que a implantação seja bilateral e no mesmo tempo cirúrgico.
Ou seja, fazemos a cirurgia Sim, ao e mesmo tempo. colocamos logo os 2 implantes no mesmo tempo cirúrgico. E que cuidados é que as pessoas que são então implantadas devem ter? Imagino que uma das perguntas mais frequentes é: isto é para o resto da vida, não é? Pois é. A partir do momento em que assumirmos que a estimulação vai ser com o implante coclear, é para sempre. Ou seja, não há aquela perspectiva, vamos experimentar se funciona, e se não funcionar, volto para a prótese auditiva como tinha antes, isso acabou. A partir do momento em que tomamos a decisão que vamos colocar o implante coclear, o caminho é o implante coclear. Portanto, quando nós não temos audição, quando a perda auditiva é dramática, os doentes não pensam muito nisso, porque Claro. tudo aquilo que possam ganhar com o implante vai ser benefício. Claro. Quando ainda temos alguma audição útil, quando ainda temos algum benefício, embora não fantástico, com o aparelho auditivo, a decisão aí torna-se mais complicada, como é óbvio. Mas podem melhorar com outras, aqui com a formação de uma equipa multidisciplinar, continuar a ter terapia da fala, por exemplo? Como assim? De pós-implante? Sim, pós-implante. Sim, Nos cuidados ainda pós-implante. É suposto que tenham sempre um Claro. apoio desta equipa multidisciplinar, com um audiologista, com um terapeuta da fala, é fundamental que isso aconteça. E é preciso algum ajuste no próprio implante? Vai sendo programado, Ao longo da vida? vai sendo sempre programado continuadamente. Nós normalmente numa fase inicial, ao fim do mês, fazemos uma revisão daquilo que é o benefício e conseguimos avaliar o benefício auditivo, aumentamos a intensidade do limiar, ou seja, aumentamos a carga do implante, o estímulo passa a ser mais intenso e com isto vamos conseguindo fazer um processo progressivo em que vai havendo cada vez mais estímulo e que o doente vai notando que ouve mais, ouve melhor e consegue perceber mais também. Claro. E, por norma, estes doentes, mesmo os que são implantados há uma série de anos, anualmente é suposto que tenham um período de revisão daquilo que é o implante e avaliação do benefício que estão a ter. Este dispositivo e este procedimento são recentes ou já têm alguns anos? Isto a propósito de sábado se assinalar o Dia Internacional do Implante Coclear. Já tem alguns anos, desde 1980, 81, que já estão aprovados para ser utilizados em adultos e depois posteriormente em crianças. Portanto, já é mas a verdade é que o número de implantados cresce exponencialmente, ou seja, começava por ser, numa fase inicial, um número muito residual e agora cada vez se fazem mais deste tipo de procedimentos cirúrgicos. Porque as pessoas querem ter qualidade de vida, não é? Porque querem, porque o risco cirúrgico é muito menor do que era há Houve uma 20 grande anos evolução atrás. nesse sentido. Há uma evolução naquilo que é a técnica cirúrgica também, é menos lesiva para as estruturas do ouvido interno e, portanto, e seguramente que a evolução vai continuar a acontecer e daqui a uns anos Claro. será utilizado em candidatos que hoje em dia não consideramos, seguramente. E, portanto, passa muito por essa evolução natural da medicina e por isso é que cada vez há mais doentes que nós implantamos, seguramente, que há uns anos não seriam. E assinalar este dia, Sr. Doutor, e esta evolução é, de facto, garantir aqui qualidade de vida a todas as pessoas que perderam capacidade auditiva, passar também esta informação para que as pessoas não desistam, não é? Sim, e percebam que do ponto de vista de solução existe uma solução. Há muitos doentes que nos aparecem na consulta e que dizem, já me disseram que não havia nada a fazer, olha, eu não consigo. Aceitam viver assim. E nós dizemos, olha, não é verdade, não é isso que acontece, porque muda radicalmente. E os doentes, ao fim, mesmo aqueles que estão pouco motivados para se submeterem a um procedimento cirúrgico e depois decidem-se a isso, no pós-operatório, ao fim de algum tempo de evolução, dizem logo que foi a melhor coisa que fizeram e que ainda bem porque muda radicalmente aquilo que é a qualidade de vida do doente. Deve ser incrível, Sr. Doutor, nessa fase, nesse contexto acompanhar esse é muito processo, bom acompanhar esse processo, porque na realidade nós notamos que aquilo muda, é uma situação que muda radicalmente a forma como o doente socializa, como convive e, portanto, parecem outros doentes, é verdade. Isso é muito reconfortante nesse contexto. Claro, nós percebemos e os doentes ficam muito agradecidos porque na realidade muda muito, é verdade. Ainda bem. E é importante que não deixem de pesquisar porque nós temos a certeza, e isto está comprovado, que o número de pessoas que têm perda auditiva e que não são reabilitadas como deviam é brutal. Ou seja, há imensos doentes que deviam usar aparelhos auditivos e não usam, há imensos doentes que deviam usar implantes cocleares e não são propostos por uma coisa dessas, e, portanto, dar a conhecer e mostrar que, na realidade, isto é um procedimento que é execuível, que tem os seus riscos, mas o risco é controlado e que o potencial de melhoria é muito significativo. E, portanto, nos casos selecionados, é uma terapia fantástica. Penso que foi isso que conseguimos fazer também aqui nestes primeiros minutos do programa. Agradeço imenso a sua presença. Okay, muito obrigada obrigado, por ter cá vindo. Okay. Continuação do excelente trabalho Obrigado. para si. Muito Até obrigada, próxima. Sr. Doutor. Deus, Nós seguimos em frente, depois de termos conhecido este procedimento, também este implante coclear, vamos falar de saúde mental, sem tabus, já sabe, já que os casos de depressão em Portugal estão a aumentar e por isso nunca é demais abordar este tema aqui
aqui no programa. Então esta conversa fica reservada para a segunda parte do programa. Depois terminamos com gripes, constipações e outras viroses. Tem sido de facto um inverno difícil, com muitas corridas às urgências, por isso na edição de hoje vamos falar de sintomas, de tratamento e acima de tudo de prevenção. Se tem dúvidas, é precisamente nesta parte da nossa conversa que vai poder participar. Para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou também ir à boleia do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Pode ir já escrevendo a sua questão e enviar para o nosso endereço de e-mail. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já. Bem-vindo ao espaço dos laboratórios da Lister Mais. Vamos falar do mangostão? Sim.